Olá novamente, pessoal. Continuando aqui a nossa incursão pelo roteamento, nós vamos falar agora sobre um outro tipo de protocolo. Falávamos sobre o RIP e o ASPF. Esses dois protocolos, convém lembrar, eles são protocolos que são classificados como IGPs, ou Interior Gateway Protocols. São protocolos que executam dentro dos sistemas autônomos. Que a gente vai falar agora de uma outra classe de protocolo, que é chamado de EGP, ou Exterior Gateway Protocol. O protocolo EGP, ele executa entre sistemas autônomos, tá? Então, é um protocolo inter-ACES, em oposição ao IGP, que é um protocolo intra-ACE, né? Intra-AS. Bom, o que nós temos, na verdade, é um único representante de EGP, que é o protocolo BGP, Border Gateway Protocol. É o protocolo que executa entre sistemas autônomos, certo? São essas setinhas bidirecionais aqui, tá? O que acontece? Em cada um desses sistemas autônomos aqui, você está executando dentro um protocolo que é o protocolo IGP, tá? Pode ser o RIP, pode ser o OSPF, pode ser qualquer outro protocolo lá, tá? Qual é o objetivo do protocolo IGP? Basicamente, é fazer com que cada roteador daquela interconexão, né? Porque o sistema autônomo é uma interconexão. Por exemplo, se você pegar esse sistema autônomo aqui, 65.540, é o ASN dele. Dentro dele você vai ter uma série de roteadores. Dentro dele você vai ter uma série de redes. Cada um dos roteadores que estão aqui dentro tem que ser capaz de rotear um datagrama endereçado a qualquer uma das redes que estão presentes aqui dentro. Perfeito? Então, cada um dos roteadores aqui tem que ter uma rota para cada um dos prefixos que estão aqui. Mas o que acontece é o seguinte, é que o sistema autônomo, ele não existe sozinho, dissociado de outros sistemas autônomos. O sistema autônomo ele está conectado a outros sistemas autônomos. Aliás, conforme nós já vimos, a internet ela pode ser considerada, aliás, ela é considerada uma interconexão de sistemas autônomos, que por si só são interconexões de redes, não é verdade? Então, o que acontece? O roteador ele tem que ter uma forma de rotear datagramas para prefixos, para redes que estejam fora daquele sistema autônomo. E é aí que o BGP entra. O BGP, ele tanto faz com que os roteadores que estão dentro do sistema autônomo aprendam prefixos que estão fora do sistema autônomo, quanto o BGP faz com que esses prefixos que estão aqui, eles sejam anunciados para outros sistemas autônomos. Perfeito? Tudo bem? Então, por exemplo, se você está assistindo um streaming na sua casa, você está assistindo por quê? Porque os roteadores do seu sistema autônomo sabem rotear datagramas que são direcionados ao servidor lá do streaming, tá? E como é que isso acontece? O sistema autônomo onde está o servidor do streaming vão lá e anunciam seus prefixos para outros sistemas autônomos. Tá certo? Perfeito? Então você anuncia os seus prefixos. E você também recebe anúncios de prefixos externos ao seu sistema autônomo. E isso aí é o papel do BGP. Então, o que acontece? Para um sistema autônomo ser sistema autônomo, um dos requisitos, existem vários requisitos, né? Lembrando que nem toda interconexão de redes é um sistema autônomo, apesar de todo sistema autônomo ser uma interconexão de rede.
Mas o que acontece? Para que um sistema autônomo seja de fato um sistema autônomo, você tem que ter um roteador que fale BGP, que estabeleça um emparelhamento BGP com um ou mais sistemas autônomos. Perfeito? E esses emparelhamentos eles são independentes entre si, ou seja, o emparelhamento BGP que nós vemos entre o sistema autônomo a 65.540 e o 65.536 é diferente do emparelhamento que o 65.536 tem com o 65.541. Tudo bem? Então, agora a gente vai estudar de maneira muito superficial o protocolo BGP. BGP, que como eu falei, significa Border Gateway Protocol. Seria uma tradução livre, seria protocolo de roteador de borda, digamos assim, né? Então, quem é o BGP? Como a gente sempre inicia falando linhas gerais sobre o protocolo, quem que é o BGP? O BGP é o EGP de facto na internet. Muito embora você tenha uma pleiade de IGPs na internet, o EGP que você tem é o BGP, ao longo de toda a internet, tá certo? O BGP é definido por um documento, um RFC, como todos os protocolos são, e essa RFC tem o número 4271. Ela define o BGP, cuja versão chama-se BGP4. Naturalmente, você vai ter uma outra versão de BGP quando a gente tiver um uso mais proeminente do IPv6, tá? Porque o BGP4 ele lida com endereços de rede IPv4, tá? E aí, qual é a característica marcante do BGP em relação aos protocolos que nós temos estudado, tá? A característica marcante é o seguinte, é que o BGP não é um protocolo que possua uma métrica única, um custo, que vai ditar, dentre várias rotas, qual é a rota preferida, tá? Não, o BGP ele possui várias métricas, vários parâmetros, que são chamados de atributos de caminho. Então a gente viu que o RIP ele tinha um custo, né? O custo de cada enlace era igual a 1. A gente viu que no SPF o custo de cada enlace é uma função da largura de banda, né? No BGP a gente tem vários parâmetros. A gente não tem só um parâmetro chamado custo, tá certo? A gente tem vários. Isso por quê? Porque o BGP ele é de fato o protocolo mais flexível que a gente tem, principalmente quando comparado com os protocolos que a gente viu até então, o RIP ou o SPF. Ele é uma flexibilidade tamanha, ele possui uma flexibilidade gigantesca. E por que ele possui essa flexibilidade? Porque a gente pode implementar políticas de roteamento. Como assim política de roteamento? Né? Eu vou querer, por exemplo, anunciar determinados prefixos e outros não. Eu vou querer que o tráfego de entrada no meu sistema autônomo, o tráfego para um determinado prefixo que eu tenho, ele entre por um caminho e não por outro. Eu quero, por exemplo, que um tráfego que saia do meu sistema autônomo, muito embora possa sair por dois caminhos, eu quero que saia por um determinado caminho. Então, tem todo tipo de acordo entre os sistemas autônomos com relação à divulgação, ao anúncio de prefixos, e isso aí, para ser implementado, requer um protocolo flexível. E essa flexibilidade ela é conseguida à custa desses atributos de caminho. Agora, por conta disso, o processo decisório ele é muito mais complexo. O que é o processo decisório? É o processo em que, uma vez que você tenha vários caminhos para um mesmo destino, você seleciona a melhor rota.
No caso do RIP e do OSPF, como eles têm um parâmetro único, que é o custo, a rota sempre vai ser a rota de menor custo. No OSPF não, no OSPF o processo é um pouco mais complexo. Aliás, é bem mais complexo. Né? A gente vai arranhar o OSPF, o BGP. Né? Perdão, estava falando sobre o BGP. A gente vai arranhar o BGP. Não tem como descobrir o BGP num encontro como esse. Vamos lá. Então, o primeiro atributo que eu quero chamar a atenção de vocês é o atributo ASPF. O que acontece? Agora eu quero fazer algumas considerações aqui. O que vocês estão vendo aqui são 5 sistemas autônomos. Eu vou chamar, por conveniência, de AS1, AS2, AS3, AS4 e AS5. Como vocês estão vendo aqui, são sistemas autônomos irreais do ponto de vista de que são simples demais. É um sistema autônomo que contém, olha só, se você pegar aqui o sistema autônomo de R1, contém apenas uma rede, né? 110/24, não é verdade? Isso aqui é irreal, certo? Na verdade, o que foi que eu quis apresentar aqui? O sistema autônomo, ele é um sistema complexo, ele tem vários roteadores. Mas um deles, ou pelo menos um deles, não todos, mas pelo menos um deles fala BGP. Eu estou, na verdade, abstraindo essa série de roteadores que não falam BGP. Estou considerando apenas o roteador que fala BGP, que no caso aqui é o R1. Assim é feito no AS2. Você tem uma série de roteadores aqui que eu abstraí, eu desconsiderei. Porque para os nossos propósitos, o que importa é o roteador que fala BGP. Fiz isso com relação a todos os sistemas autônomos. Fiz isso com relação ao sistema autônomo número 3, fiz com relação ao sistema autônomo número 4 e fiz com relação ao sistema autônomo número 5. Então, para simplificação, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é abstraindo a complexidade dos sistemas autônomos. Tá? Você vai ter um conjunto de roteadores aqui, à esquerda de R1, que, digamos assim, vamos dizer assim, eles possam falar RIP ou OSPF, certo? A mesma coisa aqui em R2, você tem um conjunto de roteadores que falam IGP. Aqui um conjunto de roteadores que também falam IGP, aqui também e aqui também. Mas eu estou simplificando, tá certo? Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você configura BGP em cada um desses roteadores aqui, o que acontece é o seguinte, é que você estabelece seções BGP. Então, você tem uma seção BGP aqui entre R1 e R2, uma seção BGP entre R1 e R3, uma seção BGP entre R3 e R4 e uma seção BGP entre R4 e R5. Perfeito? Então, eu tenho aqui essas 3 seções BGP. O que acontece? Aqui eu estou interessado no anúncio do prefixo 5550/24. O que acontece? Quando o R5 faz o emparelhamento BGP com o R2 e com o R4, o que acontece é que ele passa a divulgar esse prefixo aqui. Ele faz um anúncio desse prefixo via BGP. Todo o anúncio BGP contém um atributo de caminho chamado de ASPF. Esse AS é uma referência a Autonomous System, ou caminho de sistema autônomo. O que acontece? Quando um anúncio sai de um sistema autônomo, ele carrega consigo o identificador, o ASN, daquele sistema autônomo. Então, se o anúncio saiu desse sistema autônomo número 5, eu vou ter aqui ASPF 5. Tanto para R4, o anúncio feito para R4, quanto para o anúncio feito para R2. Eu vou ter ASPF igual a 5. Perfeito? O que acontece aqui em R2? R2 vai receber
esse ASPF, esse anúncio, e ele vai divulgar esse anúncio para R1, perfeito? Mas o que é que ele faz? Quando ele faz essa divulgação do anúncio para R1, veja, o que acontece na verdade é que o roteador número 2 coloca o ASN do sistema autônomo em que ele reside na frente aqui do ASPF. O ASPF, portanto, é uma lista. É uma lista de sistemas autônomos, ou caminho de sistemas autônomos, né? PATH em português é caminho. A mesma coisa faz o roteador R4. Quando ele recebe aqui esse anúncio, e ele vai divulgar o anúncio para R3, ele insere o identificador 4 no início do ASPF. De tal sorte que o roteador R3, quando recebe esse anúncio e vai divulgar para R1, ele vai divulgar acrescentando o ASN do sistema autônomo número 3 ao ASPF, ao atributo de caminho ASPF desse anúncio. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar para vocês e dizer o seguinte, que o roteador R1 aqui, ele vai receber 2 anúncios para o mesmo prefixo. Tá? Até agora a gente não falou de topologias circulares, né? Então, por exemplo, os protocolos RIP e OSPF, eles podem estar de tal forma que, por uma topologia ser circular, um roteador receba, de fato, 2 anúncios para o mesmo prefixo, esses anúncios com custos diferentes. Eu falei para vocês que nessas circunstâncias, o anúncio escolhido é sempre o anúncio que tem o menor custo, não é verdade? Pois bem, aqui no BGP, a gente tem uma escolha que recai sobre o tamanho do ASPF. Eu tenho um ASPF com 2 elementos aqui e um ASPF com 3 elementos aqui. Tá certo? O processo decisório do BGP, o que acontece? Ele se baseia na escolha do menor ASPF. Então, o que acontece? Quando o R1 ele se defronta com um datagrama aqui representado, destinado a alguém da rede 5550/24, R1 ele vai escolher a rota que tem o menor ASPF. Então, por isso que o datagrama é roteado aqui para R2. Tanto é verdade que R1 recebe esses 2 anúncios, que aqui é um comando, chama-se show IP BGP, né, que ele mostra as rotas para os prefixos, as rotas recebidas, certo? Então, aqui eu tenho 2 rotas para o prefixo 5550. Uma passando por 13.13.13.3, ou seja, por R3. E a outra passando, isso aqui é como se fosse uma repetição desse 5550/24, como se tivesse uma repetição. Quando não tem nada, é uma repetição. Isso é uma sintaxe do iOS da Cisco. E outra rota passando por 12.12.12.2, ou seja, por R2. E o que acontece? Aqui nós temos um parâmetro que é path, que seria, na verdade, o ASPF, em que eu tenho os ASPF dessas rotas que são recebidas. Eu tenho aqui um ASPF 345, que é o ASPF que vem desse anúncio de R3, e tem um ASPF 25, que é o ASPF que vem do anúncio de R2. Como eu falei para vocês, nessas circunstâncias, a rota que possui o menor ASPF, ela vai ser a rota escolhida. Isso é demonstrado por um sinal de maior que, né? Esse sinalzinho aqui.
Isso é uma sintaxe do iOS da Cisco, tá? Mas de maneira geral, o BGP se comporta dessa forma, independentemente de qual fabricante de roteador a gente está considerando, tá bom? Perfeito. Agora, o que acontece? Eu tenho essas três rotas, perdão, essas duas rotas para 5550, tá? Essas duas rotas elas chegam no roteador R1 e elas são colocadas numa tabela de rotas rudimentar, que ela é chamada de RIB, Routing Information Base. Mas calma, essa Routing Information Base, ela não é a tabela de rotas que a gente conhece, não é a tabela de rotas que a gente vê quando a gente dá o Show IP Route, né? O que acontece? Todas as rotas elas são colocadas nessa tabela de rotas rudimentar e somente a rota escolhida de fato para cada prefixo ela desce para a tabela de rotas como a gente conhece. Essa daqui que a gente tem quando a gente digita Show IP Route, certo? Essa tabela de rotas ela é chamada de FIB, ou Forwarding Information Base, base de informações de encaminhamento, né? É um pouco estranho, não é? Que a tabela de rotas, que a gente conhece como tabela de rotas, não seja a RIB, the Routing Information Base, mas sim a Forwarding Information Base. Mas como eu falei para vocês, o pessoal de redes é ruim de batizar as coisas, né? Eles colocam uns nomes meio estranhos, né? Então, apesar de eu ter recebido essas duas rotas, estou antropomorfizando R1, né? Apesar de eu, R1, ter recebido essas duas rotas, na verdade, a rota que desce para a FIB é a rota que passa por R2, o que indica que um datagrama que chega em R1 vai ser enviado para R2. Perfeito? Tudo bem? Uma última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando um roteador recebe duas rotas e uma delas é a rota escolhida, ele envia uma rota, ele próprio, para o roteador que deu a ele a rota menos favorável. A rota menos favorável que foi recebida por R1 foi a rota que veio de R3. Então, além de eu escolher a rota que vem de R2, eu, R1, envio uma rota para R3 com relação àquele prefixo. Só que, como todo roteador BGP, o anúncio que chega em mim e eu envio para outro roteador, eu acrescento o meu ASN, o ASN do sistema autônomo ao qual eu pertenço, na frente do ASPF. Então, nós temos aqui ASPF igual a 1, 2 e 5. Tá? O 1 vindo antes do 2 e do 5. Isso aqui muda o estado das coisas de R3? Não. O que acontece? Em R3, você está vendo que ele recebe dois anúncios para o prefixo 5550/24. Um tem a SPF igual a 45, o outro tem a SPF 125. Qual que é o anúncio que tem o menor ASPF? É esse aqui, não é não? É esse. Perfeito? E por conta disso, qualquer datagrama que eventualmente alguém venha a mandar para R3 destinado a 5550, R3 vai passar para R4. Claro que não vai ser o datagrama que vem daqui dessa rede, né? Porque o datagrama que vem aqui desse sistema autônomo, perdão, ele vai chegar em R1 e R1 vai passar para R2. R2 tem uma entrada na tabela de rotas que aponta para R5 como próximo salto para o prefixo 5550, e aí ele envia o datagrama para R5. E R5 envia o datagrama aqui para a rede 5550, né, para alguma máquina dessa rede. Então, nós temos esse atributo que é o ASPF, certo? E nessas circunstâncias a gente tem uma escolha que recai para duas rotas, duas ou mais rotas para o mesmo prefixo, escolher a rota que tem o menor ASPF. Tudo bem? A gente pode ter casos em que você receba duas rotas que tenham o mesmo tamanho de ASPF.
tá? Eu não estou mostrando aqui para não complicar, mas nesse caso a escolha recai sobre a rota que esteja sendo recebida mais cedo, né? Conforme a gente falou, o BGP ele tem um processo decisório complexo para contemplar todas as possibilidades. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Isso aqui é como se fosse algo imutável, né? Como se fosse algo rígido. Por exemplo, no caso do IGP, no caso do RIP ou do OSPF, isso aqui seria análogo à seguinte situação. Dada a recepção de duas ou mais rotas para o mesmo prefixo, escolha sempre a rota que tenha o menor custo. Não é assim? É o que está, né, na nossa cabeça, né? Mas veja, como eu falei para vocês, o BGP ele é um protocolo flexível. Então, por exemplo, a despeito do fato de que em situações, em circunstâncias normais, R1 rotearia datagramas endereçados a 5550/24 para R2 e não para R3, poderia eu fazer com que esse roteador roteasse datagramas endereçados a esta rede aqui, não para R2, mas sim para R3, subvertendo tudo aquilo que eu acabei de falar? Veja, em circunstâncias normais o que acontece é isso. Mas eu poderia forçar que o datagrama seguisse esse caminho aqui? Eu poderia forçar. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Eu só falo aqui o seguinte, por exemplo, esse contexto de você ter uma escolha que recai sobre o menor ASPF diz o seguinte, diz que, na verdade, dados dois anúncios, eu vou escolher o anúncio que venha de um menor número de ASPFs, ou seja, dá-se a entender que esse datagrama ele vai percorrer o menor conjunto de ASPF, de fato, de AS, né? De fato, aqui ele percorre somente um AS para chegar, que é o AS2, até chegar no AS5. Ao passo que aqui ele percorreria 2 AS, né? Então seria então um caminho mais longo, digamos assim. Geograficamente pode até não ser. Por quê? Porque você pode ter um sistema, o AS número 2, um sistema grande. Aqui eu tenho apenas um roteador que fala BGP, mas eu poderia ter aqui dois roteadores, né? R2.1 e R2.2, separados aqui por um enlace. Esse enlace monstruosamente grande, geograficamente, digamos assim. E aqui eu posso ter esse enlace com um tamanho menor do que o enlace que ligaria os roteadores R2.1 até o roteador R2.2. Então, o fato de eu percorrer um menor número, de eu atravessar um menor número de sistemas autônomos, não quer dizer necessariamente que o datagrama venha a percorrer a menor distância. Porque eu posso ter um sistema autônomo aqui único, mas que ele seja muito grande para ser atravessado. Tá certo? Então não é verdade que esse caminho com menor ASPF ele seja necessariamente o caminho mais curto geograficamente falando. Tá bom? Mas enfim, vamos lá. Como é que eu faria para fazer com que esse datagrama fosse roteado para R3 e não para R2? Bom, existe aqui um outro atributo. Como eu falei, o BGP ele possui vários atributos de caminho. O ASPF é apenas um deles. Existe um atributo de caminho chamado Local Preference. Tem gente que simplifica por Local Pref, né? Muito bem. Esse atributo de caminho, o objetivo dele é influenciar o tráfego de saída de um sistema autônomo. Como, por exemplo, é o caso nosso aqui, né? A gente está querendo influenciar o tráfego de saída do sistema autônomo. O tráfego está saindo dele, não o tráfego que está chegando, tráfego de saída. Nesse contexto, a gente usa o Local Preference.
Por que a gente usa o local preference? Porque a análise do local preference, ela precede a análise do ASPF. Quer dizer, antes de eu analisar o ASPF, eu analiso o local preference. Perfeito? Então, eu já defino a partida no local preference, antes de analisar o ASPF. E no contexto do local preference, quanto maior o valor dele, melhor para a rota. Se uma rota não tiver o local preference, ela é considerada ter um local preference igual a 100. Tá? Então, se você quiser privilegiar uma rota em relação a outra, você coloque o local preference dela com um valor maior do que 100. Porque uma rota que não tem local preference, ela é considerada ter ou como se tivesse um local preference igual a 100. Então, o que eu faço? O que eu faço, na verdade, é vir aqui em R1 e configurar R1 de tal sorte que o prefixo que ela receber de R3, que seja relativo a 5550, veja, não é todo prefixo que se recebe. O prefixo que R1 recebe de R3 e que seja um prefixo igual a 5550, a rota para esse prefixo, para a rota associada a esse prefixo, vai ser adicionado um local preference de 200. O que é que isso significa, pessoal? O que isso significa é que, muito embora R2 envie para R1 um anúncio para 5550 com a SPF de 2 e 5, ao passo que R1 recebe de R3 um anúncio para esse mesmo prefixo com a SPF de 3, 4, 5, portanto, uma SPF maior, antes de eu analisar, e eu estou antropomorfizando o R1, tá? Antes de eu analisar os ASPF, eu vou analisar o local preference de cada uma dessas rotas. Então, o que acontece? Eu vou analisar aqui essa rota. Qual é o local preference dela? Bom, não tem local preference. Então, eu considero como tendo 100. Tá? E o local preference dessa rota aqui? Qual é o local preference dessa rota aqui? É 200. Essa aqui, como não tem, é 100. Essa daqui é 200. O local preference, quanto maior, melhor. Então, essa rota aqui é melhor do que essa. Certo? Eu nem analiso o ASPF. Eu já defino a partir daqui, ó. 200 é maior do que 100. Isso significa dizer que é essa rota que vai ser baixada aqui para a FIB, para a tabela de rotas. Quando a gente der um show IP route em R1, a gente não vai ver mais 12, 12, 12, 2. A gente vai ver 13, 13, 13, 3. O que indica que quando o R1 recebe um datagrama endereçado a 5550/24, ele vai rotear agora para R3. Perfeito? Tudo bem? R3, por sua vez, roteia para R4, R4 roteia para R5. O que eu estou fazendo aqui? Aliás, o que eu acabei de fazer? Eu influenciei o tráfego de saída no sistema autônomo número 1, fazendo uma configuração nesse roteador R1 aqui. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu alterei o valor do local preference dessa rota aqui. Você pode dizer, mas Elcio, não tem local preference nessa rota. Sim, mas entenda, quando não tem, eu não considero como tendo um local preference igual a 5, considero, né? O que foi que eu fiz aqui em R1? Eu fui lá e pedi para ele colocar local preference igual a 200. E aí eu ganho dessa rota aqui, que não tem local preference, mas que é considerado como tendo local preference igual a 100. Perfeito? O que acontece? Nesse contexto agora, a melhor rota é essa daqui, né? Aqui vem de 13, 13, 13, 3. Que vem aqui de R3.
E como sempre o roteador ele envia para o roteador que trouxe uma rota não ótima, uma contra-rota, uma outra rota, R1 ele envia aqui uma rota para 5550, perdão, isso aqui está errado, né? 5550, na verdade é o prefixo 5550, colocando aqui o número, né, do ASN aqui, o número do sistema autônomo, precedendo o ASPF. Isso vai mudar o estado das coisas de R2? De maneira nenhuma, porque ele recebe dois prefixos para 5550, lembrando, isso aqui é 5550. Qual é o menor ASPF? É 5, né? Então, vai continuar mandando um datagrama endereçado a 5550 para cá, né? Esse datagrama vai vir daqui, né, do sistema autônomo número 2, porque daqui que não vai vir mesmo, né, que o R1 vai rotear para cá. Tudo bem? Então perceba, a gente tem um processo decisório mais complexo, que envolve mais de um atributo, né, mais de um parâmetro, que no caso aqui são chamados de atributos de caminho. Tudo bem? Tranquilo? Joia! Agora vamos dar uma olhada aqui num sistema autônomo chamado de multi-homed. O que é um sistema autônomo multi-homed? É um sistema autônomo que ele se liga a outro, né? Tipo, o AS1 está ligado ao AS23 por mais de um caminho. No caso aqui eu tenho dois enlaces. Perfeito? Então seria multi-homed, seria esse conceito. Uma ligação a um mesmo sistema autônomo através de dois ou mais enlaces. O que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo é o anúncio feito com relação ao prefixo 1110 por parte de R1. Né? Esse prefixo que existe aqui dentro do AS número 1. Perfeito? O que acontece? R2 e R3 recebem esse prefixo. Imagine que exista uma seção BGP entre eles dois aqui. Você fala assim, mas Elcio, BGP rodando entre os sistemas, dentro de um sistema autônomo, de fato tem. Tem sim essa versão, chama-se IBGP. Isso aqui seria um BGP externo, isso aqui seria um BGP interno. Nem todo sistema autônomo tem BGP interno, mas esse aqui tem. O que acontece? R2 vai anunciar esse prefixo para R3 e R3 vai anunciar o prefixo para R2. Tá? Elcio, por que não coloca aqui o 2, 3 na frente do 1? Né? Porque, na verdade, a gente vai adicionar o ASN somente quando aquele anúncio sair do sistema autônomo. Se ele não saiu ainda, não está adicionado. Perfeito? Então, o que acontece? Tanto por parte de R2 como por parte de R3, o que você tem é a recepção de dois anúncios para o mesmo prefixo. E olha só que interessante. Os ASPF não têm apenas o mesmo tamanho, mas são iguais. Ó. E aí, lembra que a gente falou dois slides atrás que, poxa, via de regra, né, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, quando um roteador recebe dois anúncios para o mesmo prefixo, a escolha recai sempre no anúncio que tem o menor ASPF. Lembra disso? Lembra, né? Isso é verdade, é sim. Mas o que acontece? Eu também falei que o processo decisório BGP ele é complexo, não falei também? Falei. Antes da gente... quando a gente tem uma situação como essa, a gente analisa a origem dos anúncios. Tá? Então, quando a gente tem sistemas autônomos, a gente tem a recepção de dois ou mais anúncios com um SPF de mesmo tamanho, não precisa nem ser igual, só do mesmo tamanho. A análise recai sobre a origem desses anúncios. Um anúncio que foi recebido de um outro sistema autônomo tem sempre precedência sobre um anúncio que é recebido dentro do mesmo sistema autônomo.
Um anúncio que é recebido via eBGP ou BGP externo tem sempre precedência, ou seja, sempre vale mais do que um anúncio que foi recebido via IBGP, o BGP interno. Se você dar uma olhada aqui em R2, por exemplo, você vai ver isso. Ó. Ele recebe dois anúncios para esse prefixo, um deles vindo de 23, 23, 23, 3, ou seja, um vindo de R3, que é esse cara aqui, e outro vindo de 12, 12, 12, 1, que é esse cara aqui. E qual é que ele escolhe? Ele escolhe o que vem do outro sistema autônomo, tá? O 12, 12, 12, 1, que vem do sistema autônomo número 1. Perfeito? Então, o que acontece? Quando o R2 recebe um datagrama endereçado a alguém dessa rede aqui, ele vai enviar para R1. Por quê? Porque sendo essa rota a rota escolhida, é essa rota que vai baixar aqui para a FIB. Perfeito? Tudo bem. Então, o tráfego de entrada aqui no sistema autônomo número 1, com relação ao prefixo número 1, com relação ao prefixo 1110, ela vai entrar por esse enlace R1 e R2 aqui. Certo? Mas eu poderia mudar o estado das coisas? Eu poderia fazer, por exemplo, com que o tráfego de entrada, o tráfego para 1110/24, ele passasse a usar não o enlace R2R1, mas sim o enlace R3R1. Ou seja, poderia eu influenciar o tráfego de entrada no sistema autônomo, subvertendo o estado das coisas? Poderia. E aí eu faço isso com um outro atributo chamado de MED. MED seria um acrônimo para Multi-Exit Discriminator. O objetivo desse atributo é influenciar o tráfego de entrada de um sistema autônomo. Eu não estou querendo influenciar o tráfego de saída, estou querendo influenciar o tráfego de entrada. O que acontece? Como é que é feita a análise do MED? A análise do MED ela é feita após a análise do ASPF. Perfeito? Então eu considero primeiro o ASPF para depois eu considerar o MED. Tá certo? Mas o que acontece? Eu analiso o MED, eu analiso o ASPF, e antes de eu analisar a origem dos anúncios, eu analiso o MED. Perfeito? O truque é esse. O que aconteceu no caso da gente? No caso da gente, eu analiso o ASPF. Iguais. Sendo iguais, eu vou analisar aqui a origem dos anúncios. Perfeito? E o que eu estou fazendo é, entre essas duas análises, eu coloco a análise do MED aqui. Eu analiso o ASPF, mas depois, antes de eu analisar a origem, eu analiso o MED. E aí, eu encerro a partir dali, nessa análise do MED. Então, o que acontece aqui? Veja, diferentemente do local preference, que quanto maior, melhor para a rota, quanto melhor o MED, melhor. Quanto menor o MED, melhor. Perfeito? E se uma rota ela não tem MED, ela é como se tivesse um MED igual a 0. Tá certo? Então, o que acontece? Em R1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar R1 de tal sorte que o anúncio que ele vai divulgar para R2, com relação ao prefixo 1110, ele coloque um MED igual a 100. Em oposição ao anúncio que ele divulga para R3, no qual ele não coloca MED nenhum. Quando ele não coloca MED nenhum, é como se ele colocasse MED igual a 0. Então, olha só o que acontece. Quando chega o anúncio em R2, R2 divulga para R3. Quando chega o anúncio em R3, R3 divulga para R2.
Então, coloque-se no lugar de R2 aqui. Vamos antropomorfizar R2. R2 é um cara que recebe 2 anúncios para o prefixo 1110/24. Perfeito? Os 2 anúncios possuem a SPF de mesmo tamanho. Na verdade, é até o mesmo ASPF. Tá? Então, o que acontece? Antes de eu analisar da onde vêm esses anúncios, se vêm de roteadores de outros sistemas autônomos ou roteadores no mesmo sistema autônomo, antes disso aí, eu vou analisar o MED. E o que acontece? Quanto menor o MED, melhor a rota. Então, nesse contexto aqui, essa rota que foi enviada de R3 para R2, ela agora se torna uma rota melhor. Perfeito? Por quê? Porque o MED dela é como se tivesse 0. E quanto menor o MED, melhor para a rota. Então, a despeito de eu ter aqui 2 rotas em R2 para o prefixo 1110, a rota que vai baixar da RIB para a FIB é a rota que passa por R3. O que significa isso? Significa dizer que se R2 se depara com um datagrama endereçado a 1110, esse datagrama vai ser roteado não para R1, vai ser roteado para R2, perdão, para R3. E aí R3 vai rotear ele para R1. O que significa dizer que o tráfego de entrada com relação ao prefixo 1110 vai utilizar esse enlace R1 e R3, R1 e R3. Não vai usar mais o enlace R1 e R2. Percebem? Então veja, o BGP ele é um protocolo extremamente complexo. Por quê? Porque ele tem esse tipo de flexibilidade aqui. E veja, eu estou falando isso aqui com relação ao prefixo 1110. Isso é bem direcionado para se você quiser, você coloca para todos os prefixos que foram anunciados a partir de R1. Como a gente tem aqui vários prefixos, né? Você pode colocar para todos eles, para um deles ou para alguns deles. De sorte que para alguns prefixos o tráfego vindo daqui segue R1 e R2 e para outros prefixos segue o tráfego por esse caminho aqui, seguindo o caminho R1 e R3. Certo? O BGP tem essa funcionalidade. E além desses dois atributos de caminho, você tem vários outros atributos de caminho que justificam a complexidade do processo decisório BGP. Como eu falei aqui, nesse curso não dá para a gente se aprofundar com relação ao BGP, a gente não se aprofunda nem com relação aos demais protocolos, né, os protocolos IGP, considerando ainda mais imagina o BGP, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que entre sistemas autônomos você executa o BGP e o BGP ele é astuto o suficiente para que você construa políticas de roteamento. Você lembra que, por exemplo, muitas vezes está no nosso imaginário que diz assim, essa decisão não é técnica, ela é política, né? A decisão política ela é, digamos assim, algo que no imaginário coletivo ela não é a decisão mais adequada, digamos assim, né? Quando eu falo de políticas de roteamento, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que são decisões que não são as decisões convencionais se você levar em consideração somente a análise do ASPF. Mas ela tem a sua tecnicidade, né? Pode ser uma decisão para fazer balanceamento de cargas, mas ela subverte o ASPF, né? Então é nesse contexto aí que surgem as políticas de roteamento. Beleza, pessoal? Então esse curso, esse mini curso, ele dá só um apanhado sobre o roteamento. Eu espero que fique claro para vocês que o roteamento é o processo
pelo qual você tem pelo qual funciona a internet, né? Claro que existem vários outros protocolos, né? O estudo de redes de computadores é, na verdade, o estudo dos protocolos de comunicação. Mas nesse contexto em que você tem um emaranhado de roteadores separando você do seu destino, né? E esses roteadores são agrupados em sistemas autônomos, é interessante saber como é que um roteador leva uma informação a outro, tá certo? Então, é nesse contexto que eu apresentei aqui como IGPs, o RIP ou a SPF e como o EGP, o padrão de fato, que é o BGP. Claro, apenas arranhando a casca de cada um desses protocolos. A gente tem disciplinas aqui no curso de Ciência da Computação em que a gente se dedica exclusivamente a esses protocolos. E a gente ainda não cobre eles na sua totalidade, dada a complexidade que eles têm, tá bom? Então, agradeço demais a audiência de vocês, peço desculpa por eventuais erros. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.